Olá, 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 pessoal. Tudo bem com vocês? Tô aqui procurando um filtro pra tirar essa cara amassada. Gente, tô morta com farofa. Tô aqui no meu Instagram, virginia.cose. Sejam todos bem-vindos. Você que não me segue lá no Instagram, quem tá vindo aí pelo YouTube, aproveita para me seguir, virginia.cose. Hoje tem live às 21h11. Vai ser no Instagram da Ana Matos. Ela é psicanalista e também é filósofa. Vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Você atrai relacionamentos abusivos? Se isso te interessa, se esse tema te interessa, às 21h11 no Instagram da Ana Matos, você entra no meu virginia.cose que tem lá o post com o link para você acessar aí o Instagram da Ana. Bem, esse vídeo aqui, gente, é pedido de uma mana de alma. Ela pediu para eu estar fazendo um vídeo contando um pouquinho da experiência que eu já tive de sequelas resultantes desse lar disfuncional com uma mãe narcisista. É um trabalho da faculdade dela e olha que maravilha, gente. O assunto está se espalhando nas faculdades, está se falando de abuso materno narcísico, isso é muito positivo. Então eu vou responder essa mana de alma e eu peço para vocês também participarem. Por quê? Estamos sendo pesquisados. Olha como isso é importante, né? Falar sobre vítimas de mães narcisistas e também do transtorno de personalidade narcisista em mães, ser falado e divulgado nas faculdades de psicologia é muito positivo. Então deixe o seu relato também nos comentários de quais doenças você adquiriu que vieram do estresse dessa vida aí, né, de sobrevivente. Então vou contar um pouquinho do meu, mas não deixe de participar. Eu conto com a sua ajuda para você curtir esse vídeo, compartilhar aí nas redes sociais. Não precisa marcar, como eu sempre digo, né? Você não precisa marcar sua mãe narcisista, basta você compartilhar. E você vai estar ajudando a divulgar o narcisismo, curtir, comentar, comente contando sobre as doenças que você acha, né, que você teve, que são em virtude do abuso materno narcísico. Bem, gente, o que eu já tive? Fibromialgia, fui diagnosticada em 2008, entre 2008 e 2009, acho que 2007 não, acho que foi 2009. Tive problemas seríssimos com a fibromialgia, cheguei a ficar afastada pelo INSS. Na época eu trabalhava de carteira assinada, fiquei 1 ano e meio afastada em virtude da fibromialgia. Chegou a um nível que eu consegui passar no INSS. Quem já passou por perícia no INSS sabe que você tem que fazer isso aqui, né? Porque muita coisa eles não passam, mas o meu estado estava crítico mesmo. Então eu sofri muito, senti muita dor durante alguns anos, gente. A fibromialgia não me acompanhou desde criança, nem da adolescência, não. Foi realmente nos últimos anos de cativeiro em diante que eu passei a ter essa dor. E sofri muito, gente. Eu sofri muito com fibromialgia, eu não gosto nem de lembrar. E hoje, todos os dias que eu acordo sem dor, eu não consigo passar um dia sem agradecer a Deus por acordar sem dor. Porque quem tem fibromialgia sabe que quando você acorda é o pior horário. Normalmente quando você tem problemas de coluna ou de alguma outra dor, você dorme, quando você acorda tá bem, né? No decorrer do dia vai piorando. A fibromialgia não. Você já acorda com dor e a dor é muito forte pela manhã. Então eu sentia muitas dores aqui nos ombros, mãos, pés, meu Deus, como eu sentia dor nos pés, aqui assim, ó, nessa parte aqui do braço, essa parte aqui do braço, aqui e principalmente pés e mãos. Bom, como fiquei curada da fibromialgia? Aconteceu quando eu mudei meus hábitos. A ciência não acredita em cura, né? Mas tem 9 anos que eu não tenho sintomas. Então, durante a minha gravidez, a minha segunda gravidez, eu tive sintomas. Depois que a minha filha nasceu, que eu mudei meu estilo de vida, passei a ter hábitos saudáveis, alimentação, enfim, atividade física bem depois, mas só de eu mudar a alimentação e mudar meu estilo de vida e sair do sofrimento do cativeiro, presta bem atenção nisso,
porque eu acho que o principal foi que eu tinha saído do cativeiro, tá? Acho que isso foi fundamental para essa administração ou cura da fibromialgia. Então, nunca mais eu tive, tá? Mas eu já tive fibromialgia, tenho e tive problemas de coluna que não vieram decorrentes só do abuso narcísico, porque quando você passa pelo abuso narcísico, você tende a sofrer com estresse pós-traumático complexo. E isso te traz uma tensão muscular crônica, que também é uma doença, né? Os seus músculos estão sempre travados. Aí dá problema na ATM, na mandíbula, a contração muscular muito forte, piora quem tem problemas de coluna. Então isso piorou os problemas de coluna, mas eu adquiri os problemas de coluna porque eu era bobinha e eu sofri muito assédio moral em todos os trabalhos que eu trabalhei, de carteira assinada, todos. Eu passei por assédio moral no trabalho e eu trabalhei em uma fábrica onde a minha supervisora me explorava e me colocava na ala masculina. E eu era bobinha porque eu fui adestrada pela minha mãe narcisista a ser boba, a aceitar abuso, né, de boca fechada. E aí eu ia para a ala masculina e pegava muito peso. Esse peso todo me trouxe hérnia de disco, escoliose, hipercifose, hiperlordose, calcanhar. Os ossos do meu calcanhar são desgastados, eu não posso ficar muito tempo em pé porque eu sinto dor, enfim. E um problema no quadril também, em virtude dessa escoliose. Isso tudo porque eu era abusada no trabalho e ferrei totalmente a minha coluna e meus calcanhares nessa fábrica. Eu era muito jovem e achava que tudo era normal, né? Tava no cativeiro, era bobinha. Piorou por conta dessa contração muscular do estresse pós-traumático. Os músculos da coluna contraindo a medula fizeram com que todos esses problemas de coluna que eu ainda tenho se agravassem. Chegou um ponto de eu ser encaminhada para cirurgia em 2015. Com o passar dos anos a gente vai piorando, né? Eu fiz fisioterapia, fiz RPG, não adiantava, até que um bom ortopedista descobriu a fibromialgia e descobriu que eu sofria dessa contração muscular crônica e isso piorava muito todos os problemas de coluna que eu tinha. E aí fui encaminhada para cirurgia, graças ao yoga. Eu não precisei fazer a cirurgia, a compressão muscular diminuiu, mas não curou, tá, gente? Eu ainda tenho essa compressão muscular, essa contração muscular crônica. O yoga fez o quê? Desentortou um pouco a coluna, eu fiz exames de imagem, enfim. E eu ganhei espaço entre as vértebras, né? Por conta de todo o alongamento que o yoga traz. É uma fisioterapia constante, né? Uma fisioterapia constante. E foi o que me salvou das dores. Em 2015, gente. 2016, foi 2016 que fui encaminhada para cirurgia, não foi 2015. Ou foi 2000, e agora? Não lembro se foi 2015 ou 2016, mas eu tava muito mal de dores na coluna. E meu marido tinha ficado desempregado, eu estava desempregado, nós fomos vender salgado na rua. Então eu fazia brigadeiro gourmet, eu fazia torta, empadinhas, salgados em geral. E no final do dia, como eu tenho hipercifose, que é essa dor na parte superior, ficar muito tempo fazendo esse movimento aqui, seja lavando louça, seja cozinhando, seja, sei lá, trabalhando como dentista, como cabeleireira, enfim, dói demais. Então tinham dias que eu saía da mesa para terminar de embalar os salgados e eu não conseguia me locomover por conta do problema no quadril. E teve um dia, gente, que meu marido teve que me pegar no colo e me colocar na cama. E eu normalmente finalizava o meu expediente com as lágrimas no chão de dor. Era uma dor que não tinha remédio. Quem tem problema de coluna sabe, né? Não resolvia. As lágrimas iam lá no chão. E, enfim, foi um ano que eu consegui, só que agravou. E aí eu fui encaminhada para cirurgia e o yoga me salvou. Outra coisa que eu sempre tive também foi a pressão baixa, a hipotensão
E eu tenho uma hipotensão que ela é muito agravada pelo calor. Então eu desmaiava muito desde criança. Então acredito eu que essa pressão baixa esteja relacionada com a questão emocional também. Por quê? Eu não tenho certeza, isso é uma suposição minha. Eu acho que como o nosso sistema adrenal ele é afetado por todo o nosso sistema nervoso, eu acho que de alguma forma afeta, porque eu já fui em cardiologista, gente. O cardiologista já me virou de cabeça para baixo e nunca foi descoberto o meu problema de hipotensão. E a hipotensão de cair, de desmaiar na rua. Eu já desmaiei em tantos lugares surreais, dentro de ônibus. Quando eu era criança, quando o dente caía, eu desmaiava. Saindo do carro, principalmente aqui que é muito quente. Eu, por exemplo, no verão, eu não saio próximo do meio-dia. Em 2014, uma vez, eu saí no calor de meio-dia para ir ao banco. Eu saí dentro do carro, na hora que eu botei o pé no chão e levantei, ficou tudo preto e eu apaguei. Então é assim que acontece comigo em relação à hipotensão. Então, tudo que você imaginar, gengibre, sal, atividade física, tudo isso melhora, mas nunca curou essa hipotensão. E não há medicação, né? Só tem medicação quando você vai lá no UPA e você toma intravenal. Agora esqueci o nome certo. Você só tem medicação para quem tem pressão alta, para quem tem pressão baixa, só indo no UPA tomando na veia. É muito triste. Então, até hoje eu não descobri o motivo dessa hipotensão, que sempre foi um problema desde a infância. Emocionais. Depressão, que eu já tive. Primeiro eu tô falando tudo que eu já tive. Ah, tá. Eu tive que anotar, gente. Hoje, fisicamente, o que eu ainda tenho? Problemas na coluna, porque a coluna não tem jeito, né, meu amor? Você entorta e depois você não desentorta mais. Enxaqueca hormonal, que eu não tinha, e agora, desde 2016, eu tenho, e tô medicada, tô tratando, fazendo a parte de prevenção com um neurologista, e tá indo super bem, mas eu já passei muito mal de enxaqueca hormonal, de, assim, ter vontade de socar a cabeça na parede, de desespero de dor, porque são dores igual facada, dentro do olho esquerdo, para dentro, como se fosse na direção da hipófise, né? Então, hoje, acertei um bom neurologista e ainda sofro todo santo mês, mas não sinto tanta dor quanto eu sentia antes, quando estava sendo medicada errada, porque eu tinha recebido diagnóstico de outro tipo de cefaleia e não enxaqueca hormonal. E é enxaqueca hormonal, tanto que agora a medicação deu certo. Hoje eu sofro também de urticária emocional, que eu passei a ter desde o ano passado por conta de um problema, um trauma que eu sofri ano passado. A partir de então, quando o meu pico de estresse está alto, eu tenho urticária emocional e eu nem sabia que existia. É bizarro. Porque, sabe mordida de marimbondo, de abelha, ou quem tem alergia à mordida a mosquito, e quando o mosquito morde, cresce aquele calombo branco, sabe? É isso aí, só que é uma placa. E vem do nada, e vem quando você menos espera. Aparece aquela placa gigante, dura, em mim dá como se fossem riscos, como se fosse um cobreiro, sabe? Um risco igual um cobreiro, aquele caroço alto, vermelho em volta, e coça desesperadamente, coça muito. Normalmente me dá quando tá muito quente ou quando eu tô com estresse. Normalmente quando tá calor, eu tô estressada, porque a pressão cai, os batimentos ficam, a respiração fica mais difícil, é tudo mais difícil para quem tem hipotensão. Varrer uma casa no calor é um estresse, porque você não tem força, E aí o calor piora. Então, antes também eu tinha herpes e continuo tendo herpes genital e labial, continuo tendo. Melhorou muito depois que eu mudei o meu estilo de vida, passei a me alimentar melhor e fazer atividade física, melhorou muito, mas quando tá muito quente, a herpes volta. Também tem o emocional, né? Psicossomático também. E nunca recebi diagnóstico, gente, mas eu acho que eu tive
Desidrose. Já ouviram falar em desidrose? São bolinhas que dá quando você tá estressado. E eu tinha nos dedos, aqui, e nos pés, entre os dedos dos pés. São bolinhas com um pouquinho de água dentro, bolinhas pequenas com um pouquinho de água dentro, que coçam muito, coçam muito. Eu tinha na adolescência, vira e mexe me dava, mas eu nunca busquei ajuda médica, porque tinha que ser eu, né, gente? Elas não levam a gente em médico nenhum. Isso tudo que eu tô falando pra vocês foi sozinha que eu fui atrás, gente. Foi sozinha. Na adolescência também eu tive psoríase. E na época, a minha mãe marcou consulta pra mim. Isso ela fez realmente pra psoríase, ela que marcou. Eu tinha 15 anos e eu não sabia marcar, né? Não sabia, ela marcou. E eu recebi o diagnóstico de psoríase e o santo remédio chamado Sol me curou da psoríase e nunca mais eu tive. Eu tinha nos cotovelos, ficou bem grande nos cotovelos, bem grande mesmo. E o Sol me curou da psoríase. Não tenho mais. O que eu tenho hoje realmente é urticária emocional, enxaqueca hormonal, os problemas de coluna e só, acho que físico, só isso que eu falei, né? E herpes também. Vamos lá. Psicológicos, o que eu já recebi diagnóstico: depressão, automutilação. A minha automutilação não era de se cortar, era de bater a cabeça na parede e de arrancar cabelos. Eu não comia, como muitos, né, infelizmente, que cometem automutilação, que se chama agora eu não lembro o nome, gente. Alguém me dá o socorre. Tricomoníase. Não. Como é o nome, gente? Tem um nome. Tricofagia. É isso? Deixa eu ver aqui. Não. Triticilomania. Essa é a palavra certa. Tricotilomania. Eu não comia, mas eu arrancava os cabelos e eu bati muitas vezes a cabeça na parede, desde a adolescência até meus 26 anos, mais ou menos. Era o jeito que eu tinha de extravasar toda a raiva que eu tinha. E para eu não machucar ninguém, eu me machucava dessa forma. Ainda bem que sobraram alguns neurônios nessa brincadeira toda, né, gente? Recebi o primeiro diagnóstico de depressão aos 20 anos, mas acredito que eu já sofria de depressão desde a infância, pelo que eu conheço hoje de depressão. Tive muitas pioras da depressão a partir da adolescência, ideação suicida, tentativas de suicídio. A primeira tentativa de suicídio foi aos 8 anos. Peguei uma tesoura, não tive força suficiente para cortar o meu pescoço, a tesoura estava cega. Tinha muitas crises de acesso, de choro à noite, principalmente de madrugada, a vida inteira. Adolescência até os meus 25 anos. Insônia grave a ponto de ter 2 derrames oculares. Ficava períodos tão longos sem conseguir dormir que eu já tive 2 derrames oculares, de chorar sangue. É desesperador, gente, você chorar sangue, é desesperador. Parte que é branca fica toda vermelha, demora para sair, é desesperador. De ressecamento, e eu não era levada em médico, né, gente? Eu tinha isso em casa e ficava por isso mesmo. Ficava por isso mesmo. Sintomas de estresse pós-traumático eu tive a vida inteira. A vida inteira. Hipervigilância, irritabilidade, estresse crônico, fadiga, insônia, desregulação emocional. Uma hora estava bem, um dia estava bem, outro estava mal. Aquela gangorra que infelizmente muitos profissionais de saúde mental que não compreendem o estresse pós-traumático acabam dando diagnóstico equivocado de transtorno bipolar e de personalidade borderline, quando na verdade é estresse pós-traumático. Claustrofobia, agorafobia e fobia social, tá? O que eu tenho hoje ainda, leve, eu ainda tenho agorafobia. Fobia social eu tenho um nível maior, vou dizer um nível de um grau médio.
Pode não parecer porque vocês me veem online, mas eu sou uma pessoa online e sou uma pessoa extremamente tímida presencialmente. Não sou uma pessoa que saio rindo na rua, não. Sou uma pessoa bem reservada, a não ser com as pessoas que eu conheço, né? Com as pessoas que eu conheço no meu dia a dia, eu brinco e converso normalmente, mas eu sou uma pessoa fechada, né, com pessoas que eu não conheço. Quando eu fazia atendimentos presenciais como terapeuta Ayurveda, todos esses sintomas que eu citei anteriormente físicos, eles agravaram muito com o atendimento presencial. Por quê? Eu entrava em contato com pessoas, agravava a fobia social. E a fobia social resultava em estresse crônico. Então foi agravando. Depois que entrou a pandemia, que eu terminei a minha formação com a psicanálise, que eu passei a atender só online, esses sintomas diminuíram. E aí eu tive certeza que eram sintomas, na verdade, que se intensificaram com os atendimentos presenciais por conta da fobia social. Tinha medo de gente. Fui criada por uma mãe narcisista maligna, porque minha mãe não é só narcisista, ela é narcisista maligna, um passo, né, da psicopatia, e um pai psicopata. Praticamente, gente, eu fui criada e educada por 2 psicopatas. Obviamente que eu tinha medo de gente. Eu era uma criança que eu tinha medo de todo mundo. Eu não ia no colo de ninguém. Eu chorava. Se alguém me oferecesse uma bala, eu chorava. Eu tenho recordações até hoje. No ponto de ônibus, às vezes eu estava olhando alguém comer uns chips. Me ofereciam. Eu me escondia atrás da minha mãe e chorava. Eu tinha medo de gente. Cresci com medo de gente. A fobia social, eu vi que realmente tinha algo errado comigo quando eu tinha 13 anos, que foi a primeira vez que eu fui num evento social, que foi o casamento de uma prima. Só que foi casamento tipo churrasco, em casa mesmo, sabe? E ali foi a primeira vez que eu entrei em contato com várias pessoas, porque eu não iria em evento social nenhum. Eu não tinha aniversário, né? Quem é filho de mãe narcisista sabe, a gente não tem aniversário. Então, os aniversários que eu ia quando criança, um ou outro, eu ia e ficava na minha. Com 13 anos, você não é mais criança, né? Eu já não tinha nem corpo nem cara mais de criança. Então eu fui obrigada a me posicionar como um adolescente. E eu não esqueço até hoje. Eu tremia tanto, e quem tem fobia social, o ato de comer na frente das pessoas é desesperador. O ato de assinar em público a sua letra é desesperador. Então eu estava comendo na frente das pessoas e vai dando uma espécie de crise de ansiedade quando você tem fobia social. Eu peguei o meu prato e comecei a tremer, que o prato tava assim, gente, quase caindo. E aí o noivo foi e chamou minha mãe e falou assim: olha, a Virgínia tá passando mal, dona fulana, olha lá, ela tá passando mal. A minha mãe falou assim: não é nada não, ela é assim mesmo. Era a tremedeira, eu tinha uma tremedeira na adolescência, quando eu entrava em contato com pessoas, surreal, gente, surreal. Era fobia social e eu não sabia. Então hoje eu ainda tenho agora a fobia, que é essa ansiedade que dá quando você está em lugar... Quando você está fora de casa. Comigo é dessa forma. Só o fato de eu não estar na minha casa já me gera uma ansiedade. Eu fico preocupada que eu não vou ser socorrida, que vai acontecer um desastre. Não passam esses pensamentos na minha cabeça de que algo ruim vai acontecer e eu não serei socorrida. Mas gera estresse no meu corpo. Só o fato de sair de casa. Então, por exemplo, trânsito, lugares extremamente abertos, todos os lugares onde eu sinto que eu não posso ser socorrida de forma rápida caso eu precise, gera ansiedade. Principalmente trânsito e, obviamente, como eu tenho claustrofobia, ambientes fechados. A claustrofobia é um problema sério ainda para mim. Já fiz tratamento, já fiz muito exercício, já melhorou muito, porque eu já não desmaio mais, né? Isso já é um passo. Você não desmaiar mais em ambiente fechado. Mas eu ainda entro em pânico. Por exemplo, ressonância magnética. Eu entro em crise de pânico. Eu tenho certeza que eu tô morrendo. Certeza, assim, absoluta. Tanto que hoje, com a consciência que eu tenho, se tiver que fazer ressonância, só se for aquela que eles aplicam a injeção para você apagar. Fora isso, não faço, gente. Avião gera ansiedade, mas não consigo mais entrar em pânico, já é um passo. Porque
Porque a primeira vez que eu andei de avião, eu entrei em crise de pânico. Elevador, já consigo entrar normalmente. Já consigo. Antes, eu subia 10 mil escadas, mas não entrava no elevador de jeito nenhum. Então, ao longo dos anos, o enfrentamento de doses homeopáticas vai levando essa cura. Estresse pós-traumático, ainda sofro com hipervigilância, mas não ao ponto de sofrer mais insônia, graças a Deus, gente. Eu não sei qual é o melhor presente, ficar sem sintomas da fibromialgia ou ficar sem sofrer com insônia. Eu não sei qual é o presente melhor, eu não consigo dizer o que é melhor. Acordar sem dor ou dormir. Sinceramente, eu não sei o que é melhor. O que é melhor. Eu tô emocionada, gente. Tô emocionada porque é uma vitória tão grande. Tão grande, tão grande, tão grande. Acordar sem dor. Um abraço bem apertado para os sobreviventes que têm fibromialgia, porque não é fácil. Não é fácil. Pior, você passa na mão de tantos médicos e eles olham para você e dizem: você não tem nada. Até descobrirem, você já virou uma marionete e aí você recebe muita invalidação. É muito difícil, mas a dor é real. Eu posso garantir para vocês que essa doença existe. Então, ainda tenho hipervigilância. Hoje sofro de terror noturno por conta de um trauma que eu sofri ano passado. E espasmos musculares, que é movimentos involuntários com as pernas, com os braços, quando eu entro no estado de sono, no início do meu sono, antes de você realmente, sabe, engatar, você dormir, quando você está para dormir, que você toma aqueles sustos, e muitos sobreviventes têm isso, que é estresse, sinal de estresse. Nesse momento, eu sofro de terror noturno e espasmos musculares. Às vezes eu chuto, às vezes eu levanto os braços. Tô numa fase agora sobre esse trauma que eu passei ano passado, de verbalizar isso, gritar, né? E diminuíram os espasmos de mãos e pernas. E agora eu tô numa fase de falar antes de dormir, nesse espaço de tempo entre o início do sono e aquele sono pesado. E continuo tendo fadiga e estresse crônico. Então, realmente, esses sintomas eu ainda tenho. Agora, fobia social, claustrofobia, alguns sintomas de estresse pós-traumático, como hipervigilância, terror noturno, espasmos musculares, fadiga e estresse crônico. E continuo com a contração muscular crônica. O que eu descobri recentemente, tem uns 3 anos só, é que eu tenho ATM, eu não sabia. Por um acaso, eu fui no otorrino e ele descobriu, gente. Nenhum dentista me falou que eu tinha. Eu passei por 1 milhão de dentistas, nenhum deles descobriu que eu tinha. Eu tenho os dentes trincados. Acho que vocês não vão conseguir ver. Não dá pra ver, que eu tô aqui no Instagram, não dá pra ver. Mas eu tenho os dentes trincados. Aqui, vários deles são trincados. E eu não sabia por quê. E amanheço com os dentes desde criança. Eu sempre amanheci com os dentes doendo. Eu lembro quando eu era criança, eu falava: mãe, me leva no dentista. Meus dentes estão doendo muito, estão doendo muito. Já era ATM. Então, eu tenho os dentes trincados dessa pressão da ATM. E os anos foram passando e os dentes foram trincando, né? O certo é o quê? Eu tomar vergonha na cara, marcar um dentista para colocar a placa, né? Eu preciso de usar a placa. Eu não tenho bruxismo, mas tenho ATM, que é uma disfunção da mandíbula. Às vezes dá um estalo, às vezes dói. Mas essa região aqui do muscular aqui sempre amanhece dolorida, os dentes doloridos, e às vezes me dá uma dor aqui, ó. Já até fui no médico uma vez pensando que eu tava com algum problema na tireoide. Não era, o médico falou que era muscular, era já da ATM. Bem, é isso. Espero que tenha trago um tipo de informação relevante para essa mana que pediu esse vídeo. E é isso, gente. Médicos ficam doentes, psicoterapeutas ficam doentes, é isso. Não é porque eu sou psicoterapeuta, porque eu sou psicanalista,
que eu também não tenho as minhas sequelas, mas trato, né? O importante é você tratar, porque tem jeito para isso tudo que eu falei aqui, tem, exceto a coluna, gente. A coluna não tem jeito, entortou, é yoga ou fisioterapia o resto da vida, mas o resto tem jeito. Tem jeito, até para fibromialgia, acredite. Tem jeito, tem jeito. Tira o trigo da sua alimentação para você ver como que os sintomas da fibromialgia já vão diminuir. Isso é real. Fiz um vídeo, tem no canal, quantos relatos de pessoas que as dores diminuíram porque o trigo é inflamatório, né? O leite de hoje, o trigo de hoje, não é do mesmo trigo do tempo que Jesus multiplicava pão, gente. Já teve muita mutação genética. O trigo já foi modificado muitas vezes. E o leite da vaca, as vacas também já sofreram muita mutação genética. A Jane tá aqui, a Geni também, Rosângela, Tati, Bianca, Ellen também tá aqui. Deixa eu ver se tem perguntas. A Geni tá dizendo que tem depressão e ansiedade. Infelizmente, são desacreditados por todos e... Opa, a internet caiu e voltou, gente. Eu tinha recém-descoberto o narcisismo materno no meio do exame de ressonância magnética. Minha mãe ligou no laboratório e me desqualificou para recepcionista. Como elas fazem isso, né? De graça. A Cris, graças a Deus que a minha já morreu. Deus seja louvado. Ai, não pode rir, gente. Não pode rir. Cris, desculpa, tive que rir. Gente, menos uma pessoa para fazer maldade no mundo. Desculpa. A gente não deve realmente... E eu não desejo a morte. Vai embora. Gente, eu dou graças... Caiu de novo. Porque menos pessoas perversas para fazer mal com pessoas inocentes. O Daniel falando que teve bastante desses sintomas também. Mariane, o narcisista maligno, acho que eu já falei em algum vídeo, não lembro em qual. Eita, que a internet tá caindo. Voltou. Troquei a internet, tava caindo demais. O narcisista maligno, quem fala é o Dr. Otto Kemberg sobre narcisismo maligno. Ai, que eu derrubei? Ai, meu Deus. A fonte do notebook. O Dr. Kurt Mendonça fala bastante sobre o narcisista maligno. Tem até um livro dele que se chama Narcisistas Malignos, Guia de Sobrevivência. Vou deixar o link para quem quiser comprar o livro do Dr. Kurt. Mas o Dr. Otto Kemberg, que é um grande nome sobre transtornos de personalidade, eu tô baixando aqui pra pegar o livro dele, tá, gente? Tá caindo tudo. Já que vocês perguntaram, nesse livro aqui, esse e outros dele, a agressão nos transtornos de personalidade e nas perversões. Dr. Otto Kemberg, ele é um senhor de 93 anos, que ele é psiquiatra e psicanalista, e ele tem muitas obras sobre transtornos de personalidade. E eu não lembro qual desses livros, só você colocar, livros do Dr. Otto Kemberg, que ele fala a respeito do narcisista... lembrei, qual que é? Esse aqui, ó. Aqui, transtornos graves de personalidade, estratégicas psicoterapeutas. Aqui ele fala do narcisista maligno. E, gente, é pouca diferença para o psicopata. De modo muito grosseiro, o psicopata, ele como narcisista, ele tem consciência das coisas que ele faz, que é errado. Ele tem consciência de que maldade é maldade. Eles não são
tolos e não têm nenhuma demência. Eles sabem o que fazem, tanto os narcisistas quanto os psicopatas. Porém, o psicopata, além do como o narcisista não ter empatia nenhuma, o psicopata não tá nem aí. Ele não tá preocupado se vão se vão deixar de gostar dele, se ele não vai ser mais a estrelinha do trabalho dele. Não. Ele quer satisfazer a vontade dele. Ponto. O narcisista tem aquela preocupação, né? Da máscara não cair. E aí o narcisista maligno entra entre, se fosse no espectro da maldade, um ponto aí antes da maior maldade, vamos supor assim, que seria o psicopata, seria o narcisista maligno, seria entre o narcisismo e o psicopata. O que difere um do outro, do narcisista maligno para o psicopata, é que o narcisista maligno, ele ainda se preocupa com essa coisa da máscara não cair, do que as pessoas vão pensar sobre ele, mas ele é tão perverso quanto um psicopata, tá? Tem outras coisas que agora eu não vou lembrar. Eu tô muito cansada hoje, gente, muito cansada. Mas eu acho que eu já fiz explicando. Tem algo que o Dr. Otto Kemper fala que é muito importante, que é a diferença do narcisista maligno, que tem a ver... lembrei, eu expliquei, não lembro... Eu até peguei uma caixinha para mostrar para vocês do que seria dentro da psicanálise o ego, o superego. Lembrei. O psicopata, ele não possui superego. O superego, a grosso modo, seria aquela voz que diz: cara, não faz isso, isso é errado. Isso é errado, não faz. O psicopata não tem. Ele é desprovido do superego. O superego também é aquele que nos cobra pra gente fazer as coisas da melhor forma possível e de modo descontrolado. A gente acaba se cobrando demais. Seria um pouquinho parecido com o crítico interno, o superego. E os psicopatas não possuem. Os narcisistas malignos, eles possuem o superego. Porém, a voz interior deles fala: olha, isso aí é maldade fazer isso, hein? E aí ele faz o quê? Taca um dane-se e faz. E faz. O narcisista não maligno, ele não tem... ele possui o superego, sabe que tá fazendo errado, mas o narcisista, ele tem aquela coisa do self verdadeiro e o self falso. O narcisista patológico. Então ele vive na Narciolândia. E ele mente para ele mesmo. Sabe? Enquanto o narcisista maligno, ele tem mais consciência da maldade que ele faz e mesmo assim ele escolhe fazer a maldade. Ele tem o superego para dizer para ele: opa, isso é errado, isso é cruel. Ele fala: tô nem aí, faço mesmo. Agora, quando há prazer no sofrimento desse filho ou dessa filha, já passa do narcisismo patológico e pode ser um narcisismo maligno ou até mesmo uma psicopatia, lembrando que 90% dos psicopatas são narcisistas. Então, uma coisa está ligada à outra, tá? Mais importante do que saber se sua mãe é psicopata, narcisista maligna ou narcisista patológica é você se curar, porque não é problema seu. E a cura só chega para aqueles que querem. Nem psicopatas, nem narcisistas estão preocupados com cura. Se quer, se assumem como tal. Então, não tem que ser feito, a não ser cada um cuidar de si. Bem, pessoal, então encontro vocês às 21h, 21h11, lá no Instagram. Eu e a Ana vamos falar sobre por que eu atraio relacionamentos abusivos. Assista. Vamos tirar várias dúvidas. A Ana é filósofa e psicanalista. E tem o cupom de desconto VIDA15 nesse mês da primavera. A primavera da vida, né? Esse mês é um mês de valorização à vida. Então, vamos valorizar as nossas vidas e vamos investir no que é melhor. É o melhor que tá tendo, gente. Que é o conhecimento. Uma vez me disseram algo muito importante na adolescência, que
eu guardei pro resto da vida. Eu achava que eu não tinha nada nem ninguém. Eu me sentia um ET, como vocês, né? A gente sempre se sente fora da caixa e a gente pensa que nem a gente nem é daquela família. Eu me sentia tão perdida que eu achava que eu não tinha nada e nunca teria nada. E alguém me disse: Virgínia, podem te roubar tudo, menos o seu conhecimento. Dali em diante eu comecei a devorar livros, a estudar e agregar conhecimento. Se tem algo que nunca ninguém vai poder te roubar, é seu conhecimento. Por isso, faça o curso Como Superar Mães Narcisistas e invista em algo que jamais vão te roubar, que é o seu conhecimento e a sua cura. Tá bem? Vou deixar o link aqui na descrição. No Instagram o link tá na bio e no YouTube vai ficar na descrição. Bom, gente, um abraço. Até daqui a pouco com a live com a Ana, tá? Tchau, tchau, gente.